tivemos falando durante todas essas lives dos 7 selos, não acabamos ainda, estamos agora hoje com o 4º selo. Tivemos o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro e o 4º. Eu faço sempre uma rápida retrospectiva para que você entenda. Veja que esses 4 selos, eles são anunciados, seu juízo, pelos 4 animais. Não tem mais de 4, só tem 4 animais. Por isso os 4 anunciam o juízo. Também não quer dizer que eles são responsáveis. Pessoas buscam algum atrelamento na posição, tipo assim, a segunda voz talvez seja do homem, então ele anunciou a fome. Nada disso, não tem nada a ver. Nenhum simbolismo aí. Até então, apenas agentes que estão sendo usados para o anúncio daquilo que se está entregando. Então, o primeiro selo, nós vimos o engano ao extremo. Isso quer dizer que após o arrebatamento, o engano que virá, as falsidades. Se agora você já vê falsos ministros, falsos mestres, falsos pastores, etc., falsas doutrinas, imagine após o arrebatamento. As pessoas não vão conseguir crer na verdade. Somente aqueles que não tiveram oportunidade. Por isso não haverá chance depois. Para nós, eu, você que estamos aqui, tivemos a chance da verdade. Entenderam? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Ele já rejeitou, então não estará aqui para convencer. As pessoas vão adorar a besta sabendo que estão adorando o diabo em pessoa. Mesmo assim, não tem problema, eles vão adorar. Jesus dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o anticristo, verá o diabo. Mesmo assim, eles vão adorá-lo, adorar o anticristo, adorar a besta e adorar também o dragão, diz a Bíblia, que deu poder à besta. Então as pessoas vão deliberadamente adorar o engano, a mentira, e não vão conseguir mais buscar a verdade, porque foi tirado delas. Outra coisa, o segundo selo, ele aponta para as guerras. Estas guerras não é apenas uma pequena guerrilha, virá as guerras das guerras, quer dizer, as piores já acontecida. Se teve 2 guerras mundiais, imagine o que virá após o arrebatamento. Será as piores de todas as guerras. Vão usar armamentos que nunca foi usado nessas outras guerras. Vão usar armamento de armas químicas, armas nucleares, vão usar tudo que tem direito, porque o diabo vai aproveitar, ele vai estar reinando na terra e vai aproveitar para fazer aquilo que ele foi denominado de fazer: matar, roubar e destruir. A destruição, a terra estará na mão dele. 2/3 dessa terra, tudo nas mãos dele. Então, temos ainda o terceiro selo, que nós vimos aí, agora acabamos de falar dele, que seria o quê? A fome. Que fome é essa, pastor? Já teve tantas fomes, querido, no passado. A Bíblia nos fala de uma grande fome predita por um profeta no Novo Testamento, e esse profeta predisse a fome, chamava-se Ágabo, e ele predisse uma grande fome que aconteceria naqueles dias. Estavam ali Paulo, todos os demais presentes, e até se prepararam para ajudar aqueles que estavam passando ou passariam por necessidade futuramente. Paulo ajudou várias vezes. Essa fome veio sobre Jerusalém. Agora imagina, a fome atacando para todo lado. A Bíblia nos fala de fomes que teve em Samaria, onde a cabeça de jumento valia absurdo, onde uma medida de farinha, uma medida de cevada era absurdo quando se achava. Agora imagine a fome que virá após o arrebatamento. Eu diria que são a fome das fomes, quer dizer, pior de todas. Vai haver fome até da palavra de Deus, como disse o profeta. Muito bem, e agora nós vamos falar do 4º selo. Da lista dos 4, esse é o último dos animais. Depois falaremos, se Deus quiser, do 5º, do 6º, do 7º, enfim. Tem selos aí, por exemplo, o 5º selo, vocês vão ver aí os gafanhotos, etc. Então, vamos falar do 4º selo. Você deve ter aí a sua Bíblia, então faça uso dela, por favor, se você tiver, se não apenas medite, tá bom? Lá vai, o 4º selo. Diz então assim, Apocalipse capítulo de número 6, o verso 7 e o verso 8. Está registrado assim: e havendo aberto o 4º selo,
ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Então, mais uma vez, o vem e vê. E aí, em seguida, versículo de número 8, eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com a fome, e com peste, e com as feras da terra. Queridos, entenda uma coisa. Veja quem é o cavalo e o cavaleiro. Em algumas das traduções antigas, você vai encontrar, ou até variantes, linguagem de hoje, etc., você vai encontrar, olhei e eis um cavalo amarelo. Você pode encontrar em outras traduções, olhei e eis um cavalo esverdeado, ou um cavalo verde pálido. Você vai achar várias dessas traduções, mas todos levados para o esverdeado ou amarelo. E esse mesmo tom, essas mesmas tonalidades, sempre foram usadas para exprimir a cor pálida, a cor maligna das enfermidades, das pestes, das doenças. Quando você assiste algum filme antigo, eles usavam uma nuvem esverdeada, amarelada, para exprimir a chegada de enfermidades, de doença. Até mesmo no filme mais antigo, Os 10 Mandamentos, você vai ver uma nuvem esverdeada chegando, que como se fosse representando o anjo da morte, matando o que tinha ali em Egito, nas mediações também, e dentro mesmo da própria capital, e até no palácio de Faraó, aonde morrem os primogênitos. Então eles apresentam uma nuvem esverdeada ou amarelada, que é uma mesma tonalidade vinda do verde. Então, analise bem. A voz do quarto animal, pelo que tudo indica aqui, seria a voz do último animal, que é a águia, anunciando esse juízo. E vemos ainda, ouvi a voz do quarto animal. Ele anuncia agora o cavaleiro ou o cavalo da morte. O cavalo que carrega a morte sobre os seus lombos, para passear sobre a terra. Vamos então analisar o que ele diz. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado, eu gostaria que você analisasse que isso está no plural, foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Vamos analisar uma coisa. Um cavalo amarelo, ou esverdeado, ou verde pálido. Estritamente falando, sobre o caso, pálido, não tem cor. Embora descrevemos o rosto como pálido, quando alguém está pálido, quando alguém morre ele fica pálido, seria mais ou menos isso que está querendo se descrever. E esta cor verde pálida, ela implica na cor, uma cor cadavérica. Dá para você entender a palavra, né? Cadavérica, uma coisa que exprime cadáver. Tá bom? Cadavérica. E o aspecto doentio, mortífero, sombrio, ou cor de cadáveres mesmo, não tem outra coisa mais a falar. Essa era a cor expressa sobre esse cavalo e sobre o que o montava. Então podemos ver ainda mais uma pequena coisa, que é bom levarmos bem em consideração. O que estava sentado sobre ele. Tá? O que estava sentado sobre ele chama-se a morte, e o inferno o seguia. Imagina os dois trabalhando juntos. Vamos já analisar isso, tá bom? A morte e o inferno aqui é o Hades, está no grego. O inferno, a morte, ambos trabalhando junto. No caso, o Hades está falando que ele é o guardião dos respectivos corpos mortos e de alma. Então, veja bem,
a alma dos homens, não a alma de demônio, como as pessoas costumam dizer por aí, o espírito de demônio, tá bom? O inferno e a morte, eles vão dar os mortos que neles há, no juízo final. Então, o que quer dizer isso? São os guardiões. São eles quem guardam, até hoje, os corpos e almas das pessoas que estão mortas. Isso é muito profundo. Então, diz a Bíblia que quando aparecer o grande trono branco, isso no final do milênio, o inferno, a morte, vai devolver os mortos que neles há. Então, a morte é um personagem? Então, o inferno também é um personagem? Muito bem, está agora respondido isso aqui na abertura deste quarto selo. É muito profundo as colocações que Deus entregou a João, bem que ele disse para mostrar aos seus servos. Somente os servos do Senhor compreendem a profundidade, os mistérios que estão aqui. Ele fala de dois personagens agora sobre esse animal. Um e o outro seguindo. Seguindo como se dissesse, um mata e o outro aproveita. Conforme diz Provérbio, o pé corta e o dano bebe. Olha que situação. É como se um dissesse, eu vou matando e você vai guardando. Eu vou matando e você vai cuidando. Essa é a situação que a terra estará após o arrebatamento. Essa é a situação em que o mundo inteiro vai se encontrar sem ter para onde fugir. Esses dois guardiões, e que vão segurar esses corpos, ainda por 1000 anos em sofrimento, porque só no final do milênio é que esses corpos, essas almas serão liberadas para juízo final. Até então, elas ficarão guardadas durante todo o milênio em sofrimento, em desespero, em pavor. Lembre-se que a Bíblia diz que os outros mortos não reviveram. Eu estou falando agora de Apocalipse capítulo 20. Ele disse, eu vi tronos, e o verso 4, e assentaram-se sobre eles que receberam o poder de julgar. Ele diz ainda, os outros mortos, eles não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Sabe o que quer dizer isso? Que essas pessoas, estes corpos, estas almas que serão ceifadas na grande tribulação, sem Cristo, por esse cavaleiro aqui que nós estamos mostrando, essas almas, esses corpos, só voltarão à vida no juízo final. E durante esse tempo, pastor, aonde eles vão estar esses 1000 anos? Durante esses 1000 anos, eles vão estar sendo atormentados no inferno, juntamente com aquele rico que Jesus contou da parábola do rico e Lázaro, juntamente com Caim, juntamente com Hitler, juntamente com Amã, juntamente com esses homens do passado, Judas Iscariotes, enfim, com todo esse povo que está lá, eles estarão aguardando até o fim do milênio em tormentos para depois dali serem tirados e levados a juízo e definitivamente serão lançados no lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. Muito bem. Aí você diz, mas por que eles foram lançados lá? Porque algumas pessoas dizem que nós teremos uma chance ou coisa parecida. Não, meu querido. A chance foi dada agora. A chance era para não ter que ir para o lago de fogo. A chance era para não seguir o mesmo exemplo. Mas não quiseram, deixaram de lado. Foram pessoas insubmissas dentro das igrejas, desobedientes à palavra de Deus, desobedientes ao que a palavra ensina, nunca levaram a palavra a peito. Agora vão ter a consequência. E isso inevitavelmente. Olha o que a Bíblia nos ensina. E eles deixaram de lado. Então diz a Bíblia, como eles não quiseram, o amor da palavra, o amor da salvação, o amor daquilo que foi oferecido com carinho, que é o sofrimento de Jesus, então virá sobre eles a operação do erro.
Eles vão estar aqui desprovidos de alguém que os admoeste, que os ajude, porque rejeitaram aqueles que Deus deixou para admoestar, para ensinar. Eles tinham ideias próprias, pensamentos próprios, e agora, como os demais também, deixaram de lado e não terão mais uma outra oportunidade. Portanto, a grande tribulação é para ceifar, é para limpar o que está nesta terra, para a instituição do novo reino que virá, que é o reino dos céus, que Jesus nos ensinou a pedir. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o reino que nos aguarda. Muito bem, eu vou usar esses dois, porque foi-lhes dado, diz assim, o que estava sentado chama-se morte, e o inferno o seguia. Então, nessa situação aqui, veja o que a Bíblia diz. Quando você lê Apocalipse, capítulo 16, o versículo 22, o versículo 23, e quando você lê também Apocalipse 14, olha, veja como diz assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, porque descansarão dos seus trabalhos e suas obras os seguirão. Esses mortos aqui não são ceifados por essa morte. Não são ceifados por esse cavalo e nem esse cavaleiro e nem o que segue. Se você, servo de Deus, morrer agora, você não é tragado pela morte, pelo espírito de morte, pelo guardião que vai guardar isso aqui. Por isso a diferença que as pessoas não conseguem entender. Olha a palavra de Jesus. Ele deixou os fariseus indignados quando ele disse isso. Quem crê em mim, quem guarda a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele diz, não provará a morte. Ah, quando ele falou isso, deu trabalho para eles entenderem. Por quê? Porque ele estava dizendo, mas quem é tu para falar uma coisa dessa? E começaram a questioná-lo. Por quê? Porque Jesus estava decretando que aqueles que guardam a palavra dele e creem em Deus que o enviou, eles nunca vão provar a morte. Você crente, você servo de Deus, não se mova do seu entendimento dado pela palavra do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, estou usando as palavras dele, não vos movais do vosso entendimento, como quer por epístola, como quer por palavra. Ele dizia isso. Por quê? Porque ele estava seguro do que aquele povo havia recebido. Eu estou seguro daquilo que você recebeu através da palavra de Deus. Você nunca vai provar a morte. A morte não tem autoridade sobre você. Aquele que venceu a morte, ele tomou você pela sua mão, ele resolveu habitar dentro de você, e agora diz, não temais aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Ele resolveu morar dentro de você, e se ele mora dentro de você, a morte não tem como te tragar, a morte não tem mais poder sobre aquele que já o venceu. Ela perdeu todo o seu poderio. O Senhor a venceu e resolveu morar dentro de mim e de você. Você nunca experimentará a morte. Essa é a palavra de Jesus Cristo para mim e para você. Não temas, disse ele. Por quê? Porque ele já venceu isso por mim e por você. Então, partindo dessa vida, nós não vamos para o mundo da morte. Não vamos para o mundo do inferno. Nós vamos para o mundo do paraíso, que ele pagou preço alto e, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É para lá que nós vamos, para o lugar que ele já pagou o preço, que ele tirou daqui de baixo e levou para cima o terceiro céu, que Paulo esteve lá e viu e sabe que o caso é real. É para lá que eu e você vamos. Por isso não podemos experimentar a morte. A morte traga aqueles aos quais ela tem domínio, ela tem autoridade sobre eles, mas você não. O que mora dentro de você tem autoridade sobre a própria morte. Ele mandou que você ressuscitasse os mortos. Ele disse, ide, pregai o evangelho. Olha o que ele diz anteriormente ao discípulo, que nem batizado com o Espírito Santo era ainda. Ele disse, ressuscitai os mortos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Esses discípulos nem sequer eram ainda batizados com o Espírito Santo. E você que fala em línguas,
que tem dentro de você algo muito maior do que o mundo, maior do que a morte. Você nunca provará a morte. Essa é a mensagem do Senhor para ti e para mim. Descansa, repousa, porque a morte não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Engana-se quem pensar que você ou eu partiremos para a morte. Eu vou usar umas palavras semelhantes a de Billy Graham, tá bom? Certamente, quem sabe, um dia você vai ouvir dizendo: hoje morreu o pastor Salomão. Morreu o pastor Salomão. Não acredite, viu? É fake news, é mentira. Eu não morro, eu não morri. Eu fui agora me apresentar no local de adoração junto com os demais adoradores que estão já adorando e aguardando o arrebatamento. Viu? E se porventura alguém disser: eu achei o paletó do pastor Salomão jogado no chão, ele desapareceu, deve ter morrido. Não, aconteceu o arrebatamento. Eu também apenas não desapareci. Eu estou muito mais que bem aparecido, estou me apresentando diante do trono. Nós não provaremos a morte. Vamos então analisar mais uma coisa. Olha o que diz: foi-lhes dado poder, plural, hein? Foi dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, 1, com a fome, 2, e com peste, 3, e com as feras da terra, 4. Note-se que foi-lhe dado poder. Foi-lhes dado poder. Está no plural isso aqui. Foi dado poder a quem? Ao cavalo e ao cavaleiro? Não, não se engane. Foi dado poder ao cavaleiro, que é ele quem conduz a morte, ou ao cavalo que conduz o cavaleiro, que é morte, o que está sentado, não é? Ele já é a própria morte, o cavaleiro, mas foi dado poder também ao inferno de tragar. Será que você agora consegue entender o porquê de Jesus ter chamado João na ilha de Patmos e ter dito a ele: João, não temas, dá uma olhada aqui na minha mão. Eu tenho nas minhas mãos, essas mãos que um dia foram furadas, eu tenho nela as chaves da morte e do inferno. Será que você entende isso? Eu tenho aqui, João, as chaves da morte e do inferno. Significa o quê? Esses dois personagens agora, que estarão nesse exato momento da abertura do quarto selo, andando, caminhando sobre esta terra e destruindo a terça parte do que está nela, dos homens que estão sobre ela. Olha o que diz: então os dois foi-lhes dado poder para matar, para destruir, para matar a terça parte da terra. Aí ele usa o que para matar? Vamos analisar o que vai acontecer. O que ele vai usar para matar isso tudo da terra? Qual é o instrumento? Ele vai explicar bem claro. Com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Pastor, quando será isso? Na grande tribulação. Nada disso pode acontecer agora. Descanse. Pastor, e os gafanhotos? Esqueça, não tem nada a ver com os gafanhotos da quinta trombeta. Pastor, e essas enfermidades que estão acontecendo, já é o Apocalipse? Também não. Descanse. Isso aqui não é nem o cheiro, como eu costumo dizer. O pior está para vir. Então lá vai. Vamos analisar isso aqui, a nossa ótica agora, para o que está para vir? Vamos. Eu quero rapidamente fazer um resuminho para que você compreenda. Lá vai. A espada, guerra. Como eu já disse, agora que virão as guerras das guerras. As guerras que aconteceram até agora, não dá nem para comparar com as guerras que acontecerão, tá bom? Então a espada, depois a fome, como eu já disse, as piores de toda. É tanto que a parte espada aqui, no grego, não quer dizer uma espada comum, quer dizer uma comprida espada, uma grande espada. Ela destrói tudo, vai ser algo descomunal. E depois ele fala, a peste, se você está assustado com o coronavírus, se você está assustado com essas enfermidades, com a hepatite C, sei lá, com tudo isso que está acontecendo, com os cânceres que estão acometendo a todo momento, você está redondamente enganado. Tem coisas piores. Haverá uma chaga má e maligna só nos homens que não têm a marca de Cristo, mas que têm a marca da besta. Os outros serão acometidos de outros tipos de enfermidade. Vai ter para todo mundo.
Vai ter para cada um, vai sobrar para todo mundo o que se chama de enfermidade. Então imagine, essas enfermidades que ele fala com a peste, no meu entendimento, ele está falando aqui de pandemias globais que virão, semelhante ao que nós estamos vendo, só que essas aqui, as pessoas, a letalidade é muito baixa. A letalidade é muito pequena. Os melhores infectologistas chegam a dizer que a letalidade do coronavírus não chega a 4,5%, ele chega a 2,5%. Então é muito pequena em relação ao que está para vir, meu querido. O que está para vir, não haverá vacina, não haverá remédio, não tem quem possa curar, porque quando Deus mandou as pestes no Egito, não tinha vacina e não tinha quem pudesse curar. Assim é o que está para vir sobre este mundo. Enfermidade que o mundo nunca imaginou, nunca viu. Aí você diz, como serão isso? Não esqueça que o primeiro da lista é a espada. Imagine, todos sabem que muitos no Oriente Médio e outros lugares são detentores de armas químicas, que se soltar essas armas, a pessoa apodrece em vida. Eles são comidos por bicho, assim como Herodes foi comido, assim eles serão comidos em vida. Porque as armas, as pestes que vão se multiplicar, se proliferar através dessas armas, não tem remédio, meu querido. Não tem como arrumar. Agora imagine Satanás na terra, sabendo que tem essas armas guardadinhas, que é só ele pôr a mão nelas e usar o anticristo para soltar. Imagina quantas. O interesse do anticristo não é dominar o mundo. Não se iluda. O interesse do anticristo, usado por Satanás, não é dominar o mundo, é destruir o mundo, é matar aqueles que não têm a Cristo. Sabe o que é isso? É o prazer dele. Aí você diz, mas por quê? Se você tem uma vida desregrada, cuidado, você pode morrer a qualquer instante e quem se alegra não é o Senhor, é o diabo. O diabo quer matar um crente que está fora da comunhão com Deus. O diabo quer matar um crente que está com a vida desregrada dentro da igreja. Quer matar um crente que anda em desobediência, porque é semelhante a ele. Então vai morar junto com ele. E aí o que diz aí? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é que tem prazer na morte do ímpio? É Satanás, é o anticristo. Então essas guerras não serão para dominar o mundo, mas para matar mesmo. Ele tem prazer nisso. Aí vai proliferar essas doenças. Pense no momento do arrebatamento. Serão muitos corpos que vão estar estirados no chão. Os corpos dos crentes vão subir, meu querido. Se você estiver dentro de um avião e ele cair como caiu, aquele time dentro, que morreu muita gente, e outros que têm caído depois, sabe o que vai acontecer? Os corpos dos ímpios vão estar ali dentro, mas o teu corpo vai sumir. Se você estiver dentro de uma linha de metrô e ela sofreu um acidente, morrer muita gente, o teu corpo vai sumir, mas aquelas pessoas, aqueles corpos vão ficar ali. E por ser quantidades muito grandes, o que você viu agora, não saia de casa, não saia de casa, no dia seguinte do arrebatamento vai ser proibido sair de casa. Se sair vai ser multado, meu querido. Não pode sair, vai ser preso. Eles estão cuidando dos destroços que estão pelas ruas, dos destroços que estão entre as casas, tentando tirar pessoas de dentro que estão presos em ferragens, presos dentro de prédios, que desabou, avião caiu por cima. Vai ser um desastre total. Esses corpos vão ter carnificina, vão ter mau cheiro, vão exalar mau cheiro, vão apodrecer, eles não vão vencer, tirar dos lugares. Esse apodrecimento vai gerar bactérias, vai gerar tudo quanto é tipo de peste também, que vai atacar essas pessoas que vão estar aqui na terra. Eu disse na última live anterior que as duas testemunhas vão fechar o céu imediatamente para que não chova. Então vem fome, vem escassez, vem tudo de uma vez só. Não tem da onde você tirar sobrevivência nenhuma. Mas eu quero chamar a atenção para a última. Parece uma coisa estranha. Quando ele diz assim, vai matar a terça parte da terra pela espada, pela fome, pela peste, não é? E pelas feras da terra. Aí você me diz, como serão essas feras da terra? De que forma? Eu não sei se você já percebeu que as feras da terra cada dia se multiplicam. As leis que vieram é para não matar animais.
Não se pode matar silvestre, você é preso. Você vale muito menos que um animal silvestre. Eu sou do tempo em que se saía com uma espingarda. Quantas vezes eu usei para caçar na Amazônia, onde eu fui criado. E não tinha problema matar um animal para você comer, enfim. Hoje é proibido. É proibida a pesca do pirarucu, é proibida a pesca do peixe-boi, é proibido a pesca... Enfim, todos estão considerados em extinção. E com essa extinção, como disseram que o matá-matá é um crustáceo que tem extinção, que não está nada em extinção, então tudo isso aí está multiplicando. Quando tem uma alagação, um alagamento em qualquer cidade, vocês veem os jacarés andando pelas calçadas, como aconteceu no Rio de Janeiro há poucos dias. Jacarés andando pelas calçadas. Eles estão se multiplicando. E o perigo de atacar os homens. Agora imagine o que vai acontecer na grande tribulação. Isso aqui é o primeiro sentido. Entenderam? Esses animais, eles se multiplicam dia após dia. Os homens morrendo, então dá lugar que eles venham mais e mais. Por exemplo, Deuteronômio 26, ele diz assim, essas nações, 26 e 27, depois ele diz em seguida, essas nações, tu não as expulsarás de todo, para que as feras não se multipliquem. Ah, o que quer dizer isso? Que com a morte desses homens sobre a terra, o lugar que eles cuidavam, estavam, vai dar lugar às feras. Elas vão se multiplicar. Esse é o número 1. Eu vou para o número 2, que é o mais perigoso, que ninguém está preocupado com isso. Tá bom? Vamos lá. As feras da terra, como elas serão? Como elas estarão? Pense o seguinte, pense uma coisa. Há pouco tempo, houve um vazamento nuclear devido ao tsunami que aconteceu no Japão. E ali começaram a pegar espécies ou espécimes, né, que estavam multadas. Pegaram borboletas multadas. Borboleta com mais asas do que deveria. Outras borboletas sem asa. Então houve uma mutação na espécie. Repetindo, houve uma mutação na espécie. Essa mutação é aquilo que você já ouviu falar dos mutantes. As pessoas que nasceram após aquela pequenina bomba, eu diria assim, em relação às que temos hoje. Aquela pequenina bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki, viu, em 1945, aquela pequenina, aquilo ali, era nada em relação ao que temos hoje. E sabe o que aconteceu? As pessoas nasceram com problemas. Alguns nasceram sem cérebro, outros nasceram com problemas, com deformidade. Isso aí é mutação, devido à radiação atômica. O que será que vai acontecer com as feras da Terra, com a radiação atômica? Porque o nosso corpo é diferente. Hoje se faz experiência primeiro em camundongos, em ratos, em laboratório, para depois fazer no homem. Isso quer dizer que eles têm mais sensibilidade. Então vamos ver o que vai acontecer com esses animais. Após as explosões nucleares, após todas essas contaminações que acontecerão. Como é que você me assegura de que um morcego não vai se tornar uma fera enorme tipo da pré-história? O morcego não vai crescer exageradamente. Diga para mim que um tigre não vai criar asas e começar a voar. Pastor, o senhor está falando loucura? Querido, eu não sei o que pode acontecer com a mutação atômica e com as armas químicas que serão usadas. Como esses bichos vão se portar? Como eles vão agir? Ou uma superbactéria. Vocês estão sabendo das superbactérias que acontecem, mas elas ficam pequenas. E se elas crescerem e se tornarem enormes? Imagine uma bactéria que ela é micro, de repente ela se torna um monstro dentro de um laboratório. O que será que vai acontecer? Nós estamos falando da esfera. Agora eu só pulei para a bactéria. Mas pense, essas feras, como elas vão agir? Eu não sei se você sabe que os hormônios estão fazendo com que as vacas elas cresçam muito rápida. O frango que você come hoje, que eu comemos hoje, ele não é um frango comum. Ele é um frango, eu vou dizer, submutado. Por que submutado, pastor? Porque ele é preparado à base de hormônios. Esses hormônios fazem o frango crescer em 40 dias já para o abate. Antigamente eu esperava 6 meses que uma galinha estivesse pronta para o abate. Agora não. Agora dentro já de 40 dias
ele está pronto, por isso tem frango para todo mundo, ele ficou barato, mas frango era uma das carnes mais caras do mercado. Hoje ela é mais barata, porque ela é fabricada à base de hormônio. Como você me assegura que não vai acontecer uma mutação nesse sentido? De que eles vão multiplicar tão rápido também? De que essas feras não vão multiplicar-se e vão atacar os homens dentro das cidades? Porque aqui está bem claro, eles serão mortos pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Isso quer dizer que haverá um ataque de feras da terra contra os homens, assim como aconteceu em Samaria, quando aquele rei mandou que o povo tomasse posse, enviou vários tipos de pessoas, por isso os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles apelidaram os samaritanos de convertido por leões, porque os leões os atacavam. Os leões vinham e atacavam o povo de Samaria. E aí, depois que fizeram um altar ao Senhor, eles pararam de atacar. Está constando na sua Bíblia. Muito bem. Então, aqui agora, na grande tribulação, essas feras da terra atacarão aos homens diariamente. Parece-me que dá para nós vermos a cena, elas entrando nas cidades e atacando as pessoas, entrando dentro de casa, atacando as pessoas, pelo meio da rua, atacando as pessoas. Por quê? Não me pergunte. Isso aqui foi a morte quem levantou. Isso aqui foi o inferno quem levantou. Esses dois componentes estarão licitamente reinando sobre a terra também, porque o salário do pecado é a morte. A morte estava segura na mão do Senhor, mas agora ele abre o quarto selo e solta o cavalo da morte. E ele sai, só Jesus tem essa chave. Ele sai agora para, juntamente com o inferno, um mata e o outro segura. Um mata e o outro vai assegurando. E outra coisa que precisa você entender. Paulo, citando na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, Paulo disse assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Será que você entende isso? Quando ele fala do arrebatamento, ele diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por quê? Porque só Jesus Cristo venceu a morte. Nós hoje vencemos através dele. Só quem tem a chave é o Senhor. Só quem tem a chave do inferno é o Senhor. Outra coisa importante, se você está firme com Jesus, descansa, meu querido. Primeiro, você não pode morrer antes do tempo. Absolutamente. Segundo, você não pode entrar no inferno porque não é para você. Terceiro, você não pode ir para o céu agora se Jesus não te chamou. Não tem como você ir. Pastor, eu queria ir para o paraíso. Não é tempo. Fique quietinho. Pastor, eu quero ir para o céu agora. É tanta luta. Não é tempo. Testemunho de Jesus no meio da luta e com alegria, glorificando o nome dele. Pastor, eu tenho medo de morrer para o inferno. Também não pode. Pastor, eu tenho medo de um demônio pegar e me levar para o inferno. Com que autorização? Aqui é autorizado que a morte mate e o inferno trague. Mas agora não tem essa autorização ainda. Jesus não autoriza, ele tem a chave na mão. Só mata aquele que a morte for autorizada por Jesus, que tem a chave dela. E só entra no inferno aquele a quem Jesus mandou abrir a porta para que ele entre. Resumindo, se você, ou qualquer, até o Joãozinho, que não quer saber de Deus, ou anda dando trabalho aí diante da palavra de Deus, se ele morrer agora desviado, ele só entra lá se o Senhor autorizar. Por isso você vê muito desviado, dando trabalho, e você diz: meu Deus, não acontece nada, porque Deus não autorizou ainda. Ele só quando ele autoriza. Quando ele autorizar, aí a morte corta e o inferno toma posse. Mas enquanto não pode acontecer. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que mesmo sendo tribuloso, Deus não deixa acontecer. Deus mantém e diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Querido, amado irmão, amada irmã, cuidado com o que está para vir. Esse é apenas o quarto selo. Vai soltar, vai liberar a morte e o inferno para passearem, galoparem sobre a face da terra e tragar a terça parte da terra. Vai morrer a terça parte. Como eu costumo dizer, se hoje nós temos calculadamente aí 9 bilhões de pessoas, eles falam entre 7 e 8,
eu digo já está em 9, se tivermos 9 bilhões de pessoas, fique sabendo que a terça parte que vai morrer pela morte e o inferno são simplesmente 3 bilhões, é a terça parte. Mas não esqueça que ao término da grande tribulação, 2/3 da terra serão destruídos, aniquilados. 2/3 simboliza 6 bilhões de pessoas. Então imagine, 6 bilhões de pessoas sendo mortos em apenas 7 anos. Queridos, o que vocês estão vendo agora, a quantidade de mortos por coronavírus, nem se aproxima, nem se compara com o que está para vir. Como eu costumo dizer, não morreu sequer 1 bilhão ainda. Não morreu sequer 500 milhões ainda, que é a metade de 1 bilhão. Não morreu nada disso. A morte está ainda presa. A chave está na mão do meu Deus e do teu Deus. A chave do inferno está na mão dele, está controlado. Mas vai sair desse controle porque ele vai liberar, ele vai soltar para os homens que não quiseram o amor da verdade, que não quiseram o tempo da graça, que não quiseram o tempo aceitável da salvação, que não se interessaram pelo Senhor. Quantos crentes agora, totalmente alheios, buscando as coisas desse mundo? Você pega seu Instagram, você pega o Facebook, você encontra crente postando músicas do mundo, usando os próprios filhos para dançar música do mundo, cantando música do mundo, totalmente mistureba, como se diz, procurando as coisas do diabo, sentindo prazer nas coisas desse mundo, nas coisas de Satanás, esquecendo daquele que derramou sangue na cruz do Calvário para a restauração minha e dele. Queridos, isso aqui é uma desfeita para o sacrifício do Senhor. E o que pode acontecer? O juízo divino vindo sobre esta terra. É isso que está para vir. A Bíblia diz que só mais um pouquinho e o que está para vir virá e não tardará. Mas não esqueça de uma coisa também. Ele diz que no final ele virá e ele tirará o trigo, vai guardar no celeiro. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então ele vai guardar você, trigo, no celeiro. Não se preocupa, não se desespera, não fica triste com as lutas, porque ele já está voltando. Você é trigo precioso. Ele tem um lugar no celeiro dele para você. Celeiro, você sabe o que é? É um lugar onde se guarda a colheita boa. Viu? O que põe no celeiro já é coisa que foi temperada, arrumada, para não ter deterioração, sabe? Já tem ali o melhor para que aquilo não venha se estragar. Celeiro é um lugar onde mantém as coisas bem guardadas para que elas não apodreçam, nem se estraguem, não se percam. Celeiro é um lugar seguro, onde as pessoas guardavam, colocavam vigias para ninguém nem roubar, nem pôr a mão. É isso o lugar que ele tem preparado para você. Há um lindo celeiro preparado para mim e para você antes do arrebatamento. Ele já vai nos preparando para que quando chegar o arrebatamento, todos estejam no celeiro. Ele disse antes, eu vou preparar o lugar. Ele já preparou. Já é tempo de subirmos para o lugar que ele preparou.